Mas, para falar sobre tudo isso conosco, agora a gente vai falar com o João Galhardo, analista e sócio da Quantity de Cripto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Crypto News. Muito obrigado pela atenção e, claro, ceder um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. Maravilha, muito bom estar aqui com você. Vamos trocar aquela ideia sobre o mercado, falar um pouquinho sobre o que está funcionando como driver para os preços ultimamente e vamos lá. Perfeito. O que eu gostaria até de destacar do mercado de hoje, a gente trazendo essa discussão para o mercado desta tarde, a gente vê DeFi se destacando bem nesta tarde, a gente vê Curve, a gente tem a Aave, tem Uniswap, que estava um pouquinho em baixa na semana passada. Como que você avalia esse movimento em conjunto? São protocolos que têm boas perspectivas para a recuperação do mercado de criptoativos nesse último trimestre, talvez no ano que vem, no próximo ano. São protocolos que agradam aí aos olhos dos investidores. Como que está a avaliação de toda essa macroeconomia que ainda impacta o mercado? Também para Uniswap, SushiSwap, que hoje perde valor, mas está ali um pouco abaixo dos outros ativos também. Tem Curve, tem a Aave se destacando também. Como que está a visão para DeFi como um todo? Bem, hoje a gente está tendo uma performance positiva do mercado, majoritariamente porque as bolsas norte-americanas lá fora estão subindo, né? Desde 2020, mais ou menos, onde a gente teve aquele bull market bem icônico, que foi cortesia dos bilhões e bilhões de dólares injetados pela Reserva Federal Norte-Americana, a gente teve uma leve mudança na estrutura de market makers de cripto, que agora se assemelha muito mais à estrutura de market makers do S&P 500, do Nasdaq, do Dow Jones. Agora a gente tem essa atividade institucional que segue justamente esses parâmetros de risk-on e risk-off. Então, toda vez que o mercado lá fora sobe, cripto acaba subindo. E é o caso hoje. E nós estamos tendo um leve destaque no campo de DeFi, porque a gente sempre tem essa rotação setorial em cripto, dando destaque para protocolos como Curve, por exemplo, que tem alguns drivers de destrava de valor bem importantes, um dos principais sendo a implementação do CRV-USD, que será a stablecoin do ecossistema de Curve, que, para quem não conhece, é uma plataforma de liquidez, né, onde você pode emprestar e tomar empréstimos de forma descentralizada, você pode realizar swaps, colocar suas posições para fazer rentabilizações e afins. Eu vejo Curve com ótimos olhos, é um criptoativo que futuramente pode causar problemas, tratando-se da parte de regulação, porque se a gente der uma olhada nas atividades da SEC, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ela vem mostrando interesse em classificar esses criptoativos que utilizam Proof of Stake como um mecanismo de consenso. Ela vem tentando considerar eles como valores mobiliários, né, para poder ter um pouco mais de controle em cima das instituições por trás deles. Inclusive, o argumento que eles utilizam é um argumento bem interessante, que é um teste de Howey, onde, de acordo com eles, um ativo pode ser considerado um valor mobiliário se, há um investimento de capital, 2, em um empreendimento em comum, 3, com expectativa razoável de lucros e 4, derivado do esforço de outros. Eles acreditam que o Proof of Stake se enquadra nessa classificação, e isso seria um problema sério, porque caso esses criptoativos sejam classificados como valores imobiliários, como securities, para evitar multas, os protocolos por trás deles, né, os grupos por trás deles deverão cumprir as regras da SEC para registros e relatórios, e essa burocracia pode ser fatal para uma empresa posicionada em um setor que quer tanto dinamismo quanto de digital assets. Porém, eu enxergo sim Curve com bons olhos, muito melhor do que, por exemplo, SushiSwap, que tem vários problemas estruturais. Um deles, por exemplo, é o novo Head Chef que eles colocaram lá, que está dando bastante polêmica ultimamente. Eles acabaram vazando que o cara potencialmente teve alguns problemas com outros protocolos, ele agiu de uma forma não muito honesta, isso acabou fazendo preço negativamente, porém a gente sabe que Sushi tem tido problemas de governança há bastante tempo. Perfeito, João. Eu gostaria até de comentar um pouco essa correlação que você mencionou na sua resposta, que a gente vem até tratando dela nas últimas semanas, nos últimos meses. É um assunto meio que diário aí no mercado, porque a gente vê movimentação nas bolsas norte-americanas, principalmente de tecnologia. O movimento ele se espelha aqui no nosso mercado de criptoativos. Conversei com alguns analistas que me externaram uma preocupação, gostaria de saber qual a sua visão também sobre isso.
A gente vê, claro, quando o mercado norte-americano perde valor, está sofrendo um pouco, está sangrando um pouco os ativos, a gente vê também espelhado aqui no mercado de criptoativos perdendo bastante valor, perdendo até às vezes mais valor do que as bolsas norte-americanas de tecnologia. Mas quando a gente tem o contrário, quando a gente tem o mercado norte-americano ganhando bastante valor, a gente pode até pegar o exemplo da quinta-feira passada, quando tivemos os dados de inflação, o CPI que foi divulgado lá na quinta-feira da semana passada lá para os Estados Unidos. As bolsas chegaram a ganhar mais de 2%, todas elas, a gente teve S&P 500, a gente teve a Nasdaq ganhando mais de 2%, mas o mercado de criptoativos ainda sofrendo bastante. Você enxerga essa dificuldade do mercado de criptoativos de surfar essa maré positiva das bolsas norte-americanas? O pessoal está com muito receio ainda de investir em criptoativos. Qual a sua avaliação sobre esses movimentos? Ou realmente não está correlacionado totalmente? Quando subir lá fora, vai subir aqui os criptoativos? Qual que é a avaliação sobre isso? Não, nós definitivamente temos uma disparidade nesse aspecto. A gente tem um pouco mais de dificuldade para o mercado cripto acompanhar. E isso se dá ao fato de que a Reserva Federal Norte-Americana não está fazendo um bom trabalho em controlar a inflação dos Estados Unidos. E isso acaba causando um cenário de risk-off, onde capital sai de ativos de risco, e criptos muito provavelmente é um dos ativos de maior risco que existem. E como as perspectivas, as projeções são de que a Reserva Federal vai continuar aumentando a taxa de juros norte-americana, as projeções dizem que o próximo hike de juros, que se eu não me engano vai ser dia 2 de novembro agora, ele vai ser um hike de 75 pontos percentuais e que o ciclo desse ano provavelmente vai fechar por volta de 4,50, 4,75 a taxa de juros norte-americana. Isso acaba afugentando parte do capital de cripto, porque a gente tem que entender que desde o bull market de 2020, onde a gente teve uma certa institucionalização de cripto, isso acaba funcionando como uma faca de dois gumes, porque sim, nós temos toda a liquidez que esses players tradicionais trazem, nós temos toda a credibilidade que eles trazem para o mercado, porém eles se comportam de acordo com o cenário de risco. E como o cenário de risco está incerto, como nós temos uma política monetária que está prezando a parte mais hawkish, né, a parte de subida de juros, infelizmente, cripto vem se comportando com um price action bem negativo. E isso provavelmente vai continuar enquanto nós tivermos a taxa de juros subindo. Muito provavelmente, esse ano inteiro, nós teremos subida na taxa de juros, né? Agora a gente vai ter um hike que, de acordo com a precificação da curva de juros, vai ser um hike de 75 pontos percentuais, e o próximo estima-se que será no mínimo de 50 pontos percentuais. E após isso, em boa parte do ano que vem, espera-se que essa taxa de juros fique flat, ela fique nesse nível reto para poder tentar conter a inflação que foi causada pelos estímulos da era do Covid. A gente só vai conseguir performar positivamente em cripto de fato quando essa situação macroeconômica estiver um pouco mais amena. Maravilha, então é um momento de atenção a todos os investidores. É bom deixar claro aqui que é um momento para você basear bem os seus investimentos, não tentar apostar em nada, porque realmente a macroeconomia está prejudicando bastante aqui o mercado de criptoativos. Lembrando, é um mercado muito incipiente, é um mercado de alto risco e também é visto como alto risco pelos investidores lá fora, os grandes investidores institucionais, que às vezes com a grana pesada influenciam o mercado para cima ou para baixo. Tem aquela questão, né? Se quer crescer, vai precisar do dinheiro institucional, mas o dinheiro institucional vem com essas questões, vem com esses encargos, que às vezes não apostam tanto na tecnologia, no desenvolvimento, mas sim no sentimento de mercado, no momento ali que estão vivendo para a macroeconomia. Gostaria até de falar de outra das dores no mercado de criptoativos que a gente vive, inclusive, neste ano, que é a questão dos hacks, que é a questão da fragilidade de alguns protocolos. A gente tem a Chainalysis dando um parecer que outubro pode ser o pior mês aí para hacks em criptoativos. A gente teve Binance ali, o protocolo sendo hackeado, a gente teve Solana, a gente teve outros grandes protocolos sofrendo bastante com os criptoativos. Somam-se aí na análise ali da Chainalysis
mais de 700 milhões de dólares usurpados de criptoativos neste mês. Como que você identifica o momento agora para os criptoativos? É momento de rever os protocolos, de reforçar a tecnologia? Isso afasta o investidor institucional, afasta o investidor aqui do varejo mesmo, as pessoas físicas que estão querendo entrar no mercado, mas estão com receio de serem hackeadas, receios de seguranças desses protocolos. Como que você analisa toda essa questão, principalmente agora nesses últimos meses do ano que vem se destacando bastante para a segurança dos protocolos de criptoativos? Bem, a gente tem que entender que o ecossistema cripto possui algumas das mentes mais brilhantes do mundo e nós temos mentes brilhantes tanto na parte de desenvolvedores quanto do lado negro da força, por assim dizer, né? Nós temos diversos hackers, temos diversos atores que acabam sendo malfeitores para o ecossistema cripto no geral, e isso afugenta sim boa parte dos players institucionais, isso afugenta sim o dinheiro tradicional que fica um pouco com o pé atrás de alocar parte do seu capital em protocolos que potencialmente podem ser hackeados. Existem maneiras de nós, como investidores, mitigar um pouco esse risco. A gente pode fazer o nosso due diligence, a gente pode pesquisar para ver se esses protocolos têm a parte de auditagem, se eles têm infraestruturas robustas que permitem com que eles possam se proteger de possíveis ataques, se eles têm programas de bug bounty que recompensam indivíduos que vão lá e mostram bugs para o pessoal da equipe, tipo, ó, aqui você tem uma vulnerabilidade que pode causar um hack, eu quero uma recompensa por isso. E a tendência é que esses hacks eles diminuam ao longo do tempo, porque é uma tecnologia bem nova, principalmente tratando-se de DeFi. A gente tem um campo onde toda semana, todo mês, nós temos alguma nova revolução, revoluções em market making, revoluções na parte de liquidez, na funcionalidade do mercado como um todo. Então, obviamente, a gente acaba tendo um hack aqui e ali por conta disso, majoritariamente voltado nas bridges, né, as bridges que são as estruturas de smart contracts que ligam uma blockchain à outra, elas acabam sendo um ponto de vulnerabilidade. Então, definitivamente, o corpo de desenvolvedores vai ter que focar mais nisso, e isso, infelizmente, acaba dando um pouco de munição para órgãos reguladores, principalmente os norte-americanos, que vão bater nessa tecla no futuro, vão utilizar isso como munição para poder criticar cripto, para poder tentar colocar um pouco mais de controle estatal dentro do ecossistema cripto. Perfeito. E, por exemplo, a gente fala bastante sobre essas teses de finanças descentralizadas, alguns dos protocolos com maior potencial oferecido aí no mercado hoje para os investidores, mas a gente bate muito nessa tecla das bridges, desse intercâmbio entre blockchains, entre protocolos, que é a área de maior vulnerabilidade, como você bem mencionou, que é a área que é o maior alvo de hacks que a gente vê atualmente. Lembrando, a questão da Binance foi justamente por conta de uma bridge, a gente teve Solana, a gente teve outros protocolos sendo atacados justamente nesse intercâmbio de ativos entre as blockchains. Você acredita, por exemplo, para o investidor que está apostando em DeFi, esse é o maior risco que ele tem que observar hoje? São essa fragilidade de segurança? É o maior risco ali de não pegar muito a usabilidade? Quais são os principais pontos de atenção para quem está olhando para DeFi com muito carinho? É realmente a segurança? É o que está prendendo ali o valor desses ativos? Como que você está olhando agora? Como o pessoal da Quantitative Crypto está olhando mais para esses riscos do mercado de DeFi como um todo? A gente comentava sobre o bom desempenho no mercado de hoje, mas extrapolando aí um pouco para frente, esse é o maior risco que a gente vê hoje? Bem, é um dos maiores riscos, né? Eu acredito que existam 3 pontos principais no campo de DeFi hoje que os desenvolvedores, que os responsáveis por protocolos deverão lidar. O primeiro deles é, obviamente, a regulação por parte de órgãos norte-americanos, por parte de órgãos no mundo todo. Se esses criptoativos acabarem se tornando securities pela ótica da SEC, isso pode funcionar negativamente para o ecossistema DeFi. Isso pode tirar muito da mobilidade que DeFi traz, então a gente tem que ficar de olho nessa parte de regulamentação, a gente tem que ficar bem de olho nisso. A parte de segurança também é um aspecto muito importante, nós devemos prestar bastante atenção nas atividades dos desenvolvedores, em como eles estão se comportando com relação a novos exploits, com relação a novas vulnerabilidades, tanto na parte das blockchains, como na parte dos protocolos em específico. E
um dos drivers mais importantes também para uma destrava de valor em DeFi, na minha opinião, é a repaginação da user interface, né, da UX, porque hoje é bem difícil para usuários comuns, pessoas entre aspas leigas, utilizarem DeFi, interagirem com protocolos DeFi. Você pega, por exemplo, esses dias eu estava comentando com um amigo meu analista que a gente entrou justamente em Curve, que agora está tendo uma performance bem positiva. A gente entrou na página de Curve para poder usar e eu brinquei falando com você, cara, é um front que parece com um back, sabe? É algo bem assustador, uma página bem assustadora, uma parte de interação de usuário bem assustadora, principalmente para o usuário mais leigo que não tem muita experiência lidando com cripto. Então eu acredito que uma destrava de valor para a gente trazer mais uso, para a gente aumentar um pouco mais a adoção por parte de soluções em DeFi, é justamente a gente dar uma repaginada nessa user interface, nessa interface de usuário que cripto possui, principalmente DeFi. Perfeito. Era para ser ali o aplicativo do banco, era para ser o marketplace de ativos e acabou sendo ali aquela intranet tosca da empresa que você não consegue fazer um chamado para resolver alguma coisa com o pessoal do TI. Então tem essa dificuldade, esse UX design, né? O design focado na experiência do usuário, então falta essa adaptabilidade, essa massificação da usabilidade desses ativos, desses protocolos, desses aplicativos, esses aplicativos descentralizados que a gente fala muito no mercado. Então esse é um ponto aí para os investidores ficarem com bastante atenção. 3 pontos que o senhor acabou de mencionar aí, para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que está nos acompanhando, ficar ligado aí quando está falando de DeFi. João Galhardo, analista de criptomoedas e sócio da Quantity de Cripto, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo. Peço perdão aqui pelos atrasos, a gente teve uma coletiva que acabou mexendo aqui com a nossa programação, mas muito obrigado por ceder o seu tempo para falar com todo mundo aqui da BMC News e também com a nossa audiência. Eu que agradeço, muito obrigado para vocês aí, uma ótima tarde a todos. Maravilha. Vamos agora a